Fala, concurseiro! Hoje nós vamos ter mais uma aula de Direito Processual Penal e vamos dar início, a primeira aula falamos das características do inquérito e hoje vamos dar início em si no inquérito policial, que é um assunto que com certeza vai estar na sua prova de Direito Processual Penal. Beleza, meu amigo? Nos acompanha, foco na missão. Senhores, o edital ele cobra a partir do artigo 4º, fala sobre a polícia judiciária, que é exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim as apurações penais de sua autoria. Então vamos lá, vamos ressaltar a palavra autoridades judiciais, polícias judiciárias. Quem hoje que desempenha o papel de polícia judiciária, que tem a função mesmo de desempenhar esse papel dentro do território nacional. Vamos lá. Em âmbito federal, nós estamos se referindo à Polícia Federal, beleza? E em âmbito estadual, à Polícia Civil. Mas, professor, é somente a Polícia Civil que desempenha esse papel? Não. O parágrafo único do artigo 4 ele vai dizer também que a polícia administrativa, no caso a polícia militar, também pode desempenhar essa função de polícia judiciária. E quando ela vai desempenhar essa função de polícia judiciária? Quando ela for apurar inquéritos policiais militares envolvendo o seu efetivo, da polícia militar ou dos bombeiros, dos militares em si. Beleza? Então olha o que o artigo 4 ele fala, que a polícia judiciária será exercida pelas autoridades no território de suas respectivas circunscrições. Aí vamos fazer uma ressalva aí nessa palavra circunscrições. O que é circunscrições? A circunscrição é a área de atuação, área física, geográfica, por exemplo, Delegacia da Marambaia, ela tem uma área geográfica, que abrange todos os crimes que acontecem naquela região, elas são apurados por essa delegacia, beleza? Nós já estamos fazendo uma pequena diferença do que é jurisdição, que mais na frente nós vamos estudar. Quando eu falo jurisdição, quando a questão da prova falar jurisdição, nós estamos se referindo à competência. Competência do tribunal do júri para apurar crimes dolosos contra a vida, Competência da justiça militar para apurar infrações penais envolvendo os militares, etc. Beleza? Então é importante fazer essa diferença entre esses dois conceitos. Olha o parágrafo único que ele fala. A competência definida neste artigo não excluirá de autoridade administrativa a quem por lei seja cometida a mesma função. Foi o exemplo que eu dei da Polícia Militar. A Polícia Militar, ela não é uma polícia judiciária. Ela desempenha a função de polícia judiciária nesses exemplos que eu acabei de falar para vocês. Porém, qual é a função da Polícia Militar? Ela é uma polícia administrativa, beleza? Mas ressalvada a competência dela quando for para apurar crimes envolvendo os militares, beleza? O artigo 5º, nos crimes de ação penal pública, o inquérito policial será iniciado. Olha aí, nós vamos ter uma aula de ação penal, beleza? Mas já de antemão, para você entender essa parte, nós vamos fazer um pequeno resumo aí do que é a ação penal. Quais são os tipos de ação penal que existem? Existe a ação penal pública incondicionada, que é a regra no direito brasileiro, o que significa uma ação penal pública incondicional? É quando o Estado não precisa, que a vítima ou o seu representante legal ofereça denúncia. O próprio Ministério Público aí já vai ser competente para apurar aquela infração penal, beleza? Independente da vontade ou não da vítima, beleza? E qual é a regra? É a regra que quase todos os crimes são de ação penal pública incondicionada. Mas na frente, quando nós formos estudar esse assunto de ação penal, nós vamos fazer ele com mais detalhe, beleza? E como é que o inquérito ele se inicia? Nos crimes de ação penal pública, ele se inicia de ofício. Nós estudamos lá na primeira aula que a característica do inquérito policial, quando se fala de ofício, quer dizer que a autoridade policial ela não precisa pedir autorização para ninguém. Se tiver os indícios suficientes de autoria e a materialidade do delito, o inquérito policial ele pode ser aberto, beleza? Mediante requisição de autoridade judiciária ou Ministério Público,
Olha, vamos fazer uma pequena diferença entre essas palavrinhas que são costumais cair em prova, beleza? Quem é que requisita algo? Quem requisita ou é a autoridade judiciária, o juiz, ou é o Ministério Público, beleza? Quem representa algo, representa a autoridade policial. E quem faz pedidos, requisições, né? Pedidos às autoridades, ou é a vítima, ou é o querelante, né? Ou é o indiciado, etc. Nós vamos estudar todos esses conceitos mais para frente, beleza? Então, mediante de ofício, né? Primeira característica. Segunda, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, beleza? Ou quem tem a qualidade para representá-lo. O requerimento a que se refere esses dois conterá sempre quem é o requerimento, quem vai fazer o requerimento, as partes, né? Tanto o acusado como a vítima, etc. Beleza? O requerimento ele tem que ter, preste atenção que o requerimento, senhores, ele tem que ter, uma sequência lógica dos fatos. Vamos lá, acompanhe em tela. A narração do fato com todas as suas circunstâncias, né? O que é essa narração dos fatos? A pessoa chega lá para relatar um crime, um delito. Ela vai sentar lá na frente da autoridade policial, que é a figura do delegado de polícia, e vai relatar o que aconteceu. Vai relatar aquele tipo de crime, né? Com todas as suas circunstâncias, beleza? E a letra B? A individualização do indiciado e os seus sinais característicos e razões de convicção ou de presunção ser ele o autor da infração, os motivos que impossibilidade de fazer. Então, o que é isso aí, senhores? A pessoa sentou lá na mesa da autoridade policial e passou, né, todas as informações das circunstâncias. Qual é o segundo passo? É ele falar quem foi que cometeu aquele tipo de delito, né? Se não for possível fazer, o ideal é que faça a individualização, mas se não for possível, ele dê os sinais característicos que façam ele acreditar, né, que aquela pessoa foi o acusado de ter cometido aquele delito, beleza? Acompanhe em tela aí o terceiro tópico, que é a letra C. A nomeação das testemunhas com indicação de sua profissão e residência. Por que essa indicação de testemunhas? Que é para possivelmente, quando for aberto o inquérito, o delegado, a autoridade policial, for chamar essas testemunhas para realmente comprovar que foi aquele indiciado que fez. Vamos lá, o que é o indiciado, senhores? O indiciado é aquela pessoa que está sendo investigada, beleza? Quando nós falamos indiciado, é aquela pessoa que está sendo investigada através do inquérito policial, beleza? E o parágrafo 2, o despacho que indeferir o requerimento de abertura do inquérito, caberá o recurso ao chefe de polícia. Então, quando você, vítima de algum inquérito, né, ou seu representante legal, for lá e fizer um requerimento para a abertura de um inquérito e esse requerimento for negado pela autoridade policial, você cabe ainda um recurso ao chefe de polícia, beleza? Então, você ainda tem o seu despacho, né, quando for indeferido, você cabe esse recurso para o chefe de polícia, beleza? Vamos lá, olha o parágrafo 3º aí, acompanhe em tela. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência da infração penal, que não caiba a ação penal pública, poderá verbalmente, que caiba a ação penal pública, poderá verbalmente, por escrito, comunicá-la à autoridade policial e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar autos de inquérito, beleza? O que isso quer dizer, senhores? Quer dizer que qualquer pessoa, quando o crime for de ação penal pública, qualquer pessoa do povo pode chegar lá e fazer a denúncia. Só tem uma ressalva aí. Não se pode fazer a abertura de um inquérito policial através de denúncia anônima, beleza? O que é denúncia anônima? É aquela pessoa que liga, que manda uma carta sem se identificar, que passa todo o relato daquele delito, mas não se identifica. Caso isso aconteça, o que a autoridade policial tem que fazer? Observe essa situação. A autoridade policial recebeu uma denúncia anônima. Ele não pode abrir o inquérito através somente da denúncia anônima. Mas o que ele pode fazer? Ele pode checar se a informação é verídica, beleza? Ele tem que pegar a sua equipe e ir até o local da denúncia e verificar. Se a situação for verdadeira, ele vai ter a competência para abrir o inquérito através da característica de ofício, beleza? Tranquilo? Parágrafo 4º. O inquérito nos crimes em que a ação penal pública depender de representação
representação não pode sem ela ser iniciada. Senhores, tem alguns crimes que vão falar de ação penal pública condicionada à representação. Então, esses delitos, né, que nós vamos estudar mais à frente na disciplina, no assunto de ação penal, eles não podem, sem a representação, ser iniciado o inquérito, beleza? Vou dar só um exemplo de representação. Quando alguém atenta contra a vida do presidente da República, esse crime de atentar contra a vida do presidente da República é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Então, quem é que vai fazer a representação? O ministro de Justiça. Sem essa representação do ministro de Justiça, o Ministério Público não tem como apurar aquele delito, beleza? Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder inquérito com requerimento que tenha qualidade da vítima, beleza? O que isso quer dizer? Que sem o requerimento da própria vítima, né, ou quem tenha essa qualidade para representar naquele momento, não poderá abrir um inquérito policial. Quais são os crimes de ação penal privada? Os crimes de ação penal privada são calúnia, difamação e injúria. Então, esses 3 delitos, eles não podem ser iniciados em inquérito policial de ofício. Eles têm que ter o pedido da vítima, né, a queixa da vítima para poder iniciar a ação penal e automaticamente o inquérito também, beleza? Senhores, o artigo 6º, ele é de extrema importância e com certeza vai estar previsto na sua prova, porque ele vai colocar lá o que a autoridade tem que fazer após o conhecimento de uma infração penal. Vamos lá. Se possível, acompanhe em tela, se possível e conveniente, dirigir-se ao local providenciando para que não se altere o estado de conservação das coisas enquanto necessário. Então, aconteceu um crime, eu sempre gosto de usar o crime de homicídio, né? Matar alguém. Aconteceu um crime, então o que a autoridade tem que fazer? Se deslocar até o local. Beleza, se deslocou até o local, realmente viu que houve a materialidade do delito, né? Qual é a função dela? É garantir que a preservação do local esteja em boas condições, né? Para que não seja modificada a cena do crime. Ele vai esperar os peritos criminais. O inciso 2 vai dizer que ele vai apreender os peritos, ele vai se dirigir ao local, né? E vai esperar que os peritos criminais façam a análise daquele crime, os esquemas, etc., fotos, e após a liberação dos peritos criminais, ele vai reunir todos os elementos de prova, né, que ele possa ajudar a elucidar aquele caso, beleza? Então ele vai aprender todos os elementos que tiverem relação com o fato, após liberado pelos peritos criminais, beleza? E depois, o tópico 3, o que é que ele vai fazer? Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Vai ver se tem câmera de monitoramento aos redores de onde aconteceu o crime, vai ver se tem testemunhas, etc., se alguém viu a cena do crime, né, como foi que aconteceu, e etc., beleza? E depois ele vai ouvir o ofendido, claro, se o crime permitir, né? No caso de homicídio ele não vai conseguir ouvir, mas se for outro crime de lesão corporal, roubo, furto, ele vai conseguir ouvir o ofendido, beleza? E depois, na sequência, ele vai ouvir o indiciado, né? Respeitando todas as garantias que o indiciado tem, né? De ser ouvidos, né? De acordo com o Código de Processo Penal. E após isso ele vai proceder o reconhecimento de pessoas e coisas e acareações, né? Se a pessoa não for identificada, ele vai providenciar a identificação da pessoa. As acareações são contradições que ele vai tentar encontrar nos depoimentos das testemunhas, do acusado, enfim, da vítima. Então ele vai proceder todas essas situações já no âmbito do inquérito policial, beleza? E determinar, se for o caso, proceder exame de corpo de delito e qualquer outras perícias. Isso aqui é importante, senhores. Todo crime que deixa vestígio, a autoridade policial é obrigada a encaminhar a pessoa para fazer o exame de corpo de delito, beleza? Então isso é um detalhe importante que vocês têm que se atentar. E ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, fazer as juntadas no alto de sua folha de antecedentes. Se aquele camarada que não consiga fazer a identificação civil dele, ele vai ter essa outra forma de fazer essa identificação. Ele não pode ficar sem ser identificado, beleza? O 9º, né? Averiguar a vida pregressa do indiciado. O que é isso aí, senhores? A autoridade policial vai ter que fazer
um levantamento, né, da situação econômica, social, familiar, se tem filhos, se tem dependentes, etc. Então ele vai ter que colher todas essas informações, né, se o indiciado já foi preso, se já tem alguns inquéritos que ele respondeu, enfim, todo esse levantamento de informação também é de competência da autoridade policial, beleza? Por hoje nós vamos ficar, né, somente no artigo 6º e na próxima aula nós vamos dar continuidade, senhores. Foco na missão, força e honra. Fala concurseiro, hoje tenho mais uma dica para você. História e Geografia saíram, agora é atualidade. Matemática também saiu, agora é raciocínio lógico. Então, continue compartilhando e assistindo nosso canal. Faça como eu, vai e vença!